Pessoal, muito boa noite a todo mundo que está aqui presente. É um prazer imenso estar fazendo parte desse evento do Soul 24 Horas. A Soul Hipnose tem feito um trabalho muito bacana aí de divulgação, de democratização desse conhecimento da hipnose, não só da hipnose, mas com tudo que vem junto com ela, né? Então, assim, a hipnose em si já é uma ferramenta com um universo gigantesco de coisas para a gente poder aprender e estudar. E junto com isso sempre vai ter o pessoal que trabalha com PNL, que trabalha com as neurociências, que trabalha com a psicanálise, seja o que for, psicólogos, psiquiatras, cada um com sua abordagem, cada um com a sua ferramentas auxiliares para poder acrescentar aqui para a gente. Então, assim, com certeza vocês vão aprender muita coisa, não só aqui na minha palestra, mas em todo o evento. Então, parabenizando já a sua hipnose por esse evento e a todos vocês que estão aqui presentes. Então, assim, hoje eu estou muito feliz em falar um pouquinho com vocês sobre hipnose como um todo, né? Então, assim, acredito que não tem tema melhor para a gente começar falando sobre a definição, como que a gente define essa ferramenta. Afinal, acredito que devem ter pessoas por aqui de todos os tipos, pessoas que já trabalham com hipnose há muito tempo, pessoas que estão iniciando nesse universo agora, que não têm tanta clareza quanto ao que é hipnose, mas mesmo que você já seja um hipnólogo, que já está há muito tempo na área, eu tenho certeza que existem algumas questões aqui que vocês vão se identificar. Então, me apresentando aqui para vocês, para quem não me conhece, eu sou o Lucas Kane, eu sou professor de hipnose e hipnoterapeuta e sou biólogo formado aqui pela Universidade Federal de Minas Gerais, onde eu também faço a minha pós-graduação em neurociências, tá? Então, já faz muito tempo que eu venho feito um esforço de trazer a ciência para o universo da hipnose, assim como vários outros nomes buscam fazer isso também, mas trazendo a minha visão enquanto biólogo, enquanto estudante de neurociências, o que é que a gente pode agregar por aqui. Então, para que a gente comece a falar sobre hipnose numa perspectiva mais científica, né? Afinal, o que é hipnose numa visão neurocientífica? Eu quero começar explicando rapidamente o porquê que eu comecei nesse universo da hipnose. Então, assim, acontece que durante a graduação em ciências biológicas, eu amava genética. Eu achava que eu ia trabalhar com genética a minha vida inteira. Porém, quando eu comecei a ter aula sobre neurobiologia, comecei a ficar fascinado sobre como que a gente conseguia estudar o comportamento, a cognição, através do entendimento da neurofisiologia, do cérebro, do sistema nervoso. Concomitantemente a isso, eu conheci a hipnose, me apaixonei por esse universo incrível que todos vocês sabem o quanto que quando a gente entra nesse universo, a gente não quer sair nunca mais. É realmente um universo muito, muito amplo de conhecimento. E com isso, então, quando eu vi, eu já estava trabalhando, já estava aplicando, fazendo street, depois já fui me formando como hipnoterapeuta e me apaixonei por esse universo todo. Então, assim, a gente tem muito conhecimento, muita coisa boa para poder extrair do universo da hipnose. Porém, uma coisa me incomodava. Uma coisa não. Um universo de coisas também me incomodava dentro desse universo. E acredito que vocês vão conseguir entender bem do que é que eu estou falando aqui. Ah, nós tínhamos muita coisa boa no universo da hipnose, temos muita coisa boa. Pessoas extraordinárias, conceitos, experiências que nós vivemos enquanto hipnólogos, em cada evento, em cada street, em cada atendimento. Mas, enquanto biólogo, e não querendo usar da falácia da autoridade, mas já utilizando, a gente aprende muito a ser muito questionador com relação às coisas. Ou seja, tudo que a gente fala precisa ter um respaldo científico, precisa ter um embasamento, precisa ter um porquê de que a gente está falando sobre aquele determinado assunto. E já deixando claro, eu sempre digo isso, eu não sou o cara chato que acha que tudo que a gente faz dentro do universo da hipnose ou dentro do universo das psicoterapias precisem ter respaldo científico. Não sou, tá? Eu mesmo trabalho dentro do meu consultório com práticas que não são científicas como um todo, que são consideradas até pseudocientíficas em alguns casos. Como, por exemplo, a prática da regressão. A regressão não é uma prática científica. Porém, eu digo o seguinte, quando nós temos a ciência a nosso favor, vamos utilizá-la, não vamos negar a ciência. E a principal questão que me incomodava, que provavelmente já incomodou vocês também em algum momento, talvez incomode até hoje, é o que é hipnose? Simples. O que é hipnose? Uma pergunta que parece tão simples,
mas que, na verdade, boa parte dos hipnólogos passam a vida inteira sem conseguir definir isso direito. O que é hipnose? Porque se eu vou escrever um artigo científico sobre algo, eu preciso ter uma definição para aquilo que eu estou falando. Ou seja, não tem como eu escrever um artigo científico se eu não colocar muito claro sobre do que é que eu estou falando. Então, muitas pessoas vão dizer que a beleza desse universo todo é que cada um tem a sua própria definição e tudo mais, e eu entendo isso, mas para a ciência isso é um problema, porque aquilo que não tem definição a gente não consegue muito bem explorar, a gente não consegue estudar muito bem. E provavelmente, se eu começasse a perguntar um por um aqui sobre o que é a hipnose, cada pessoa me responderia uma coisa diferente. Então, de todas as pessoas que estão aqui, algumas provavelmente me diriam que hipnose é um estado alterado de consciência. Outros me diriam que hipnose é simplesmente foco e concentração. Outros me diriam que hipnose é comunicação, que hipnose é rebaixar o fator crítico para instalar uma sugestão na mente subconsciente. Então, assim, a primeira questão que a gente tem que levar em consideração é que nós estamos dando definições diferentes para a hipnose, nós não temos uma definição única. Cada pessoa vai ver a hipnose de uma determinada maneira, sob um determinado viés. E isso é uma dificuldade. Tanto que você vai ver quando a gente começa a estudar artigos científicos sobre hipnose, que cada artigo ele precisa fazer uma introdução explicando o que é que ele está chamando de hipnose. E talvez você, na hora que você for explicar para um familiar, para um cliente, para alguém no street, também não soube muito bem explicar o que era hipnose devido a esse paradoxo todo. Eu já me vi nessa situação de não saber responder muito bem uma pergunta, porque é muito comum que a gente comece a replicar coisas que nós escutamos do professor tal, que nós escutamos do hipnólogo tal dizer, mas que a gente não sabe exatamente o porquê que nós estamos dizendo que isso é aquilo. Agora, qual que é o problema para mim? A gente fica utilizando essas definições de hipnose, boa parte das vezes a gente não se questiona muito sobre o que a gente está falando. Por exemplo, se uma pessoa vira para mim e fala que hipnose é um estado alterado de consciência, eu posso muito bem responder para ela, tá, mas qual? Qual estado? Que tipo de estado é esse estado? O que é um estado alterado de consciência? E aí a maioria não vai saber responder. Ou então se a pessoa me falar que, não, hipnose é simplesmente foco e concentração. Eu respondo, tá, mas por que eu não chamo simplesmente foco e concentração? Então por que eu tenho que chamar de hipnose? Ou seja, o que nós hipnólogos estamos fazendo de diferente se hipnose é só foco e concentração? Percebe como algumas coisas começam a ficar um pouco incoerentes? E fica difícil. Hipnose é rebaixar o fator crítico. O que é fator crítico? Instalar uma sugestão no subconsciente, mas de que parte do cérebro é o subconsciente? Então, às vezes, para poder explicar para um leigo, essas metáforas elas são didáticas. Mas para nós hipnólogos, é insuficiente. É insuficiente a gente pensar que hipnose possa ser resumido a esse tipo de coisa. Então, assim, um dos principais motivos pelo qual essa confusão toda acontece é porque nós chamamos de hipnose um monte de fenômenos que são completamente diferentes uns dos outros. Ou seja, vamos pensar no entretenimento? A pessoa colou a mão, a pessoa esqueceu o nome, e a pessoa alucinar, já são 3 fenômenos que para o cérebro são completamente diferentes um dos outros. Se você pensar numa rotina de controle da dor, numa rotina de anestesia, num processo de terapia em que você ajuda a pessoa a tratar uma fobia, são fenômenos completamente diferentes. Aí a gente fala que a hipnose acontece no nosso dia a dia. Aí a gente vai falar que persuasão é hipnose, que você saber influenciar uma pessoa é hipnose, que você assistir um filme é hipnose, mas são fenômenos completamente diferentes uns dos outros. A gente está chamando tudo de hipnose como se fosse uma coisa só. E aí que o problema começa a entrar. Mas aí, eu tinha um problema que era pior ainda, que era ainda mais problemático para mim. Se eu não sabia muito bem definir o que era hipnose, pior ainda era eu definir o que era o transe hipnótico.
Porque, querendo ou não, está sempre atrelado. É como se quando alguém fala a palavra hipnose, já vem uma ideia de estado mental alterado. E transe, para muita gente, é estado mental alterado. Aí, de novo, eu vou perguntar um por um. Qual que é a definição? Pensa você que está me escutando. Qual que é a sua definição de transe? Talvez você me diga que é um estado alterado de consciência, talvez que é um hiperfoco, talvez que é ficar concentrado numa ideia, talvez que é acessar o subconsciente, talvez que é um downtime. E cada um vai definindo a sua maneira. Mas, no final das contas, o que é isso? Em termos neurofisiológicos, o que é que está acontecendo quando uma pessoa está hipnotizada? Quando uma pessoa está em transe? A pessoa precisa acessar esse transe? Que tipo de transe é esse transe? E aí, qual que é o problema da gente não entender isso muito bem? É que, muitas vezes, por exemplo, você vai hipnotizar o coleguinha lá no street, o cara não consegue esquecer o nome, aí você vai virar, nossa, eu acho que ele não conseguiu entrar em transe. Mas o que é entrar em transe? Sabe? Para que você consiga ensinar aquela pessoa a entrar em transe. Ah, eu acho que ele não se concentrou o suficiente. Será mesmo? Então, qual que é a metodologia que a gente pode utilizar para que a pessoa consiga se concentrar mais? Então, entender o que eu estou trazendo aqui para vocês é o caminho para que vocês consigam ter melhores resultados enquanto hipnólogos. A gente ter clareza do que é a hipnose como um todo nos ajuda a entender a nossa ferramenta de trabalho. Afinal, é muito estranho a gente pensar que muitas vezes, aqui eu me incluo também, durante muito tempo, eu não soube definir o que era a minha própria ferramenta de trabalho. E a hipnose é uma ferramenta incrível, incrível. Mas que às vezes a gente fica em dúvida sobre o que é que significa ela. Eu comecei a estudar um pouco a ciência por trás da coisa. Comecei a pegar artigo científico, ler algumas literaturas que às vezes a gente nem tem em português, começar a buscar realmente alguns conhecimentos que iriam além daquilo que é replicado, muitas vezes, pela maior parte dos cursos. Existem muitos cursos excelentes, inclusive, mas muitas vezes nós temos aquela replicação e a gente pensa, mas será mesmo que é assim? E estudando isso tudo, então, eu quero começar, então, respondendo para vocês sobre essa questão dos estados alterados de consciência. Mas, enfim, antes de eu falar sobre isso, eu acho que eu recebi alguma pergunta por aqui. Tem perguntas já? Já vou abrir para algumas perguntas agora. Tem alguma pergunta por aqui já? Deixa eu ver por aqui. Espera aí. Eu recebi da Érica, que ela me mandou aqui. Lucas, você consegue me explicar o que eu perguntei aquele dia? Como a hipnose pode mudar o caminho neural? Perfeito. Eu vou fazer o seguinte, eu vou responder essa pergunta mais para frente, que eu vou falar justamente disso, se a gente tiver um tempinho no final, beleza? Mas, enfim, vamos lá, vamos continuar então. Vão deixando perguntas que assim que possível eu vou responder todo mundo, ok? Bom, sobre o estado mental alterado. Então, assim, dá para a gente definir a hipnose ou o transe como um estado mental alterado? Ou seja, estudando a neurociência por trás da coisa, estudando a neurofisiologia, os processos neurofisiológicos que acontecem com uma pessoa que está sendo hipnotizada, a gente consegue dizer de que uma pessoa a gente consegue dizer de que uma pessoa está sendo hipnotizada, ela está num estado mental alterado? E eu vou responder isso dizendo que tudo indica, com todos os estudos, com tudo que eu venho buscando até agora, de que não dá para a gente definir a hipnose através de estado mental alterado. A primeira questão que a gente tem que entender é o que é um estado mental alterado. Então, para a gente poder dizer isso, a gente tem que pelo menos ter a definição na nossa mão. E esse conceito, esse termo, ele foi definido por Arnold Ludwig em 1966, alguma coisa assim. E eu tenho até a definição aqui, eu vou ler certinho para vocês, para eu não falar bobagem para vocês. Olha só. Estado alterado de consciência, então, seria aqui o estado alterado de consciência seria um estado mental induzido por agentes farmacológicos, fisiológicos ou psicológicos que difere do estado de vigília. Tá, mas o que é estado de vigília? Bom, estado de vigília seria um estado ordinário de consciência complementar ao estado de sono, em que há a máxima manifestação da atividade perceptiva, sensorial e motora voluntária. Bom, então assim, quando a gente diz que uma pessoa está no estado alterado de consciência, a gente está querendo dizer que essa pessoa não está em estado de vigília, mas também não está dormindo. Ou seja, ela está num estado alterado. Só que qual que é o problema da gente definir a hipnose através desse estado mental alterado? Primeiro é que a partir de que ponto as alterações neurofisiológicas
elas são suficientes para a gente conseguir dizer, olha, essa pessoa adentrou um estado mental alterado agora. De que ponto? Ou seja, o que é que acontece com aquela pessoa que a gente diz, olha, agora ela entrou no estado mental alterado? E muitas pessoas elas ficam tão presas a ter que entrar nesse estado mental alterado que elas deixam de ter uma experiência incrível só porque elas ficam esperando que elas têm que sentir que entrou num limbo, que elas viajaram, agora eu estou no outro planeta, e elas acham que elas precisam chegar nesse ponto. Mas não precisam. E por que é que a gente não pode pegar alterações neurofisiológicas para poder definir a hipnose? Bom, justamente estudando a neurofisiologia por trás desses processos, é que eu chego na conclusão de que nós não temos alterações neurofisiológicas, ou seja, alterações no nosso cérebro, no nosso sistema nervoso, que ocorram exclusivamente no processo da hipnose. Ou seja, a gente não tem uma alteração que acontece com todo mundo, a gente não tem uma alteração que acontece em tudo aquilo que a gente chama de hipnose. As alterações que acontecem, elas podem acontecer em outros processos também. Então, se a gente pegasse um grupo controle, a gente perceberia que boa parte daquelas alterações que nós vemos em hipnose também acontecem em outros processos, em outros momentos da nossa vida. Então, assim, acontecem alterações neurofisiológicas durante a hipnose? Acontece. E também acontece, sabe quando você faz o quê? Quando você fecha o olho. O simples fato de você fechar o olho faz você começar a lentificar seu padrão de ondas cerebrais. Acontece quando você assiste um filme. Acontece quando você está fazendo qualquer coisa. Então, definir a hipnose através de estado mental alterado é complicado. Justamente por conta disso tudo que eu estou falando com vocês. E, então, assim, foi algo que eu descartei já há um bom tempo, definir hipnose com base em estado mental alterado. Até porque, quando a gente fala de mente, a gente está falando sobre a palavra mente, esse conceito de mente, ele é um conceito que não é científico também. Afinal, dentro da própria psicologia, a única abordagem que a gente costuma dizer que é uma abordagem científica é a análise do comportamento, de Skinner, que é uma abordagem não mentalista. Né? Então, quando a gente fala de mente, muitas vezes nós estamos falando sobre um conceito muito mais metafórico, muito mais filosófico do que realmente científico. Então, começar a falar, por exemplo, que hipnose tem a ver com rebaixar fator crítico, aí usar aqueles modelos da mente, né? A mente consciente, mente sub... Não sei se vocês estão conseguindo ver o quadrinho. A gente pega lá, aqui é a mente consciente, aqui é a mente subconsciente, aqui é a mente inconsciente, aí aqui tem o quadrinho, não tem aqui. Aqui tem o fator crítico, a gente rebaixa o fator crítico, entra uma sugestão lá no subconsciente. Vocês aprenderam hipnose mais ou menos nesse sentido? Que não é errado, não. Não é errado, não. Só que é metafórico. É para ensinar uma pessoa leiga. Não é científico. Porque mente não é científico. Não tem, a gente não consegue pegar o cérebro, abrir, achei você subconsciente, você estava aqui o tempo todo. Não tem isso. Ou seja, a gente definir hipnose com base em modelos da mente, ou definir hipnose com base em estado mental alterado, estados alterados de consciência, alterações neurofisiológicas, para mim, não é válido. Eu não consigo enxergar isso. E é claro, cada um vai ter a sua opinião, estou totalmente aberto a isso. Mas o que eu estou querendo trazer para vocês não é a verdade absoluta, é a visão científica que nós temos sobre o que é que está acontecendo. Bom, então assim, qual que é a conclusão que eu comecei a chegar com tudo isso? De que nós deveríamos começar a definir hipnose não com base em mente, ou seja, não focarmos mais no estado mental, mas sim com base no fenômeno. E com base no fenômeno, estudarmos o comportamento que as pessoas têm para poder ser hipnotizadas. Então guarda isso, anota isso se for necessário. Hipnose não se trata de estado mental. Hipnose é um fenômeno e nós devemos focar no comportamento da pessoa. A pessoa se comporta de forma a ser hipnotizada. Mais uma vez, devemos definir a hipnose com base no comportamento e focarmos no fenômeno, no processo, e não em estado mental. Legal? Isso vai livrar vocês de tanto problema para poder definir o que é hipnose para o cliente que é resistente,
para o coleguinha que vai no street, para aquele primo chato que vive te desafiando na festa da família, no churrascão, que hoje em dia não está sendo possível mais, mas quando tudo voltar ao normal, isso é super comum. E, enfim. Só que isso não é de agora. Na verdade, assim, já faz muito tempo que muitos teóricos já estão estudando a hipnose sob essa perspectiva. O problema é que muitas vezes é mais confortável para a gente pensar nas abordagens mentalistas do que estender essa questão mais científica. Lá na época de Mesmer, acredito que a maioria de vocês aqui, se são hipnólogos, conhecem Mesmer, o mesmerismo e tudo mais. Ele teve um discípulo que foi Pissiger, e Pissiger Pissiger teve um discípulo também, que foi Abad Faria. O Abad Faria, ele já começa a focar na sugestão. Ele começa a se desvencilhar daquelas questões que na época não eram nem só mentalistas, mas eram mais esotéricas, e já começa a focar no estudo mais científico, no estudo mais focando na sugestão como um todo. E quando a gente pensa então mais para frente, a gente tem Clark Hull. Clark Hull foi um psicólogo muito famoso na psicologia do comportamento, porque ele falava sobre o aprendizado pela motivação. E Clark Hull é um dos principais nomes da hipnose no mundo. Muitas vezes a gente foca muito em aprender sobre Dave Elman e tudo mais, e a gente não estuda sobre esses caras. E Clark Hull, ele já percebia há muito tempo atrás de que a hipnose ela não envolvia realmente um estado mental alterado, mas sim a pessoa ela ficava altamente motivada a cooperar com o hipnotista. E era justamente isso que levava aquela pessoa a conseguir ter tais respostas. E aí, mais para frente, Milton Erickson, inclusive, teve contato direto com Clark Hull e foi uma das principais influências dele. Tanto que hoje eu vejo Milton Erickson, a abordagem de Erickson muito mais próxima do ideal para mim, porque embora ele utilizasse alguns termos mais metafóricos, ele reconhecia que aquilo ali era metáfora, diferente da hipnose clássica, que muitas vezes a gente fala sobre induções, níveis de transe e tudo mais, como se realmente tivesse um estado mental específico que a gente pudesse definir. Mas mais para frente a gente começa a ter uma teoria, que é a teoria sociocognitiva da hipnose, que vem com dois principais nomes, que é Donald Goracin e Nicholas Spanos, que eles começam justamente a deixar muito claro de que a gente consegue explicar a hipnose muito mais com base na psicologia social do que estado mental alterado. É até aquela discussão que provavelmente vocês já devem ter visto sobre as teorias de estado e as teorias de não estado. Então, as teorias de estado vão dizer que hipnose envolve estado mental alterado, um estado alterado de consciência e tudo mais. As teorias de não estado vão dizer de que a hipnose tem muito mais a ver com comportamento, e aí a gente começa a chegar na teoria sociocognitiva da hipnose. Então, a teoria sociocognitiva da hipnose, ela começa a focar nessa questão de você conseguir, através de alguns fenômenos, como um pre-talk bem feito, você explicar para a pessoa o que é para acontecer, você deixar tudo isso muito bem explicado para ela, como que isso pode levar uma pessoa a ter boas respostas. E então você conseguiria aumentar a suscetibilidade de uma pessoa à hipnose simplesmente explicando para ela o que ela deveria fazer. Então a hipnose tinha muito mais a ver com comportamento, com estar altamente motivado a cooperar do que com qualquer outra coisa. Perfeito? Então, assim, dito isso tudo, vamos lá. O que é hipnose? Depois de ter feito toda essa volta, como que eu defino hipnose hoje? Para mim, o único conceito que chega próximo de conseguir definir a hipnose como um todo, englobar todos esses fenômenos que normalmente nós chamamos de hipnose em um só, é o conceito de James Tripp. James Tripp dizia que hipnose nada mais é do que a alteração da percepção da realidade individual, subjetiva, através de uma comunicação verbal ou não verbal. Se alguém quiser anotar, mais uma vez, hipnose é a alteração da percepção da realidade individual, subjetiva, através de uma comunicação verbal ou não verbal. Resumidamente, hipnose é alterar realidades com a comunicação. Perceba que quando eu falo que hipnose é alterar realidades com a comunicação, eu englobo tudo sem restringir nada. Então, se uma pessoa, de repente, ela acha que a mão dela está colada, é hipnose. Ou seja, ela alterou a percepção
de realidade dela. Se uma pessoa alucinou, ela alterou a percepção de realidade. Se uma pessoa tinha uma fobia de barata e não tem mais, ela alterou a percepção de realidade. Se uma pessoa estava... ela entrou numa loja, olhou para um produto, não gostou muito daquele produto, mas o vendedor vem e na lábia consegue fazer a pessoa comprar aquele negócio, concorda que ela também teve uma alteração de percepção de realidade com relação àquele produto? Aí a gente vai falar sobre hipnose nas vendas. Tudo é hipnose. Porque é alteração de percepção de realidade através de comunicação. E aqui eu não precisei ficar restringindo a estado mental, a ficar falando que existe transe. E aí aquela pessoa que vai fazer terapia com você lá no seu consultório, se você disser para a pessoa que hipnose é só isso, ela não vai ficar preocupada em sentir que entrou num super transe, em ficar dizendo para você que acha que não entrou em transe, que não entendeu nada que era para acontecer, que não sentiu relaxamento, porque nada disso é necessário. E você consegue ter uma pessoa engajada na terapia, que entende que é ela que vai fazer tudo, porque ela simplesmente precisa seguir orientações para alterar a própria percepção de realidade. Perfeito? Então, assim, isso tudo que eu estou colocando aqui é sobre o fenômeno hipnose. E eu tenho certeza que boa parte de vocês já se depararam com a seguinte situação. Se tudo isso é hipnose, então nada é hipnose. Ou seja, tudo isso é hipnose, qual a diferença entre o que a gente faz e o que qualquer outra pessoa está fazendo? Ou seja, qual é a diferença entre a gente fazer esse processo com um hipnólogo ou fazer com um psicólogo convencional? Afinal, concorda comigo que o psicólogo convencional ele também não está te ajudando a alterar percepções de realidade? Ele não está te hipnotizando, no final das contas? Se a gente pensar que hipnose basicamente é alterar percepção de realidade, ele te ajuda a ver uma coisa sobre uma nova perspectiva, você alterou sua percepção de realidade. Então, qual que é a diferença? Bom, aí que tá. Eu costumo dizer que hipnose, a gente pode definir ela como um fenômeno de hipnose, ou como um processo, ou como uma metodologia. Nós, hipnólogos, nós utilizamos o processo hipnose para gerar o fenômeno hipnose. Vamos entender isso aqui. Se hipnose alterar percepções de realidade, o processo hipnose nada mais é do que um conjunto de ferramentas para ajudar essa pessoa a ter uma maior alteração de percepção de realidade. Ou seja, a hipnose nada mais é do que algo para poder potencializar tudo. E é justamente por isso que a gente diz que hipnose é uma ferramenta aceleradora de resultados. A gente não faz terapia com uma pessoa simplesmente com hipnose. A gente precisa saber de psicologia, de PNL, de neurociência, psicanálise, seja o que for. Mas a hipnose ela acelera os resultados, não é isso? Então, concorda comigo que hipnose nada mais é do que uma ferramenta para poder ajudar aquela pessoa a ter maior alteração de percepção de realidade? Então é isso. Então, quando a gente está fazendo uma indução, quando a gente eleva a expectativa, a pessoa fecha o olho, faz uma visualização mental, repete mentalmente algo, o que está acontecendo com essa pessoa é que a gente está utilizando um conjunto de ferramentas, a indução, a expectativa e tudo mais, para poder ajudar essa pessoa a ter uma maior alteração de percepção de realidade. A linguagem hipnótica. A linguagem hipnótica não ajuda a pessoa a ter uma maior alteração de percepção de realidade? Ou seja, talvez essa pessoa teria também uma alteração de percepção de realidade. Mas aqui eu estou potencializando isso tudo. Perfeito? Eu acho que teve gente levantando a mão. Alguém pode me orientar aqui? Eu acho que teve gente levantando a mão para fazer alguma pergunta. E eu acho que recebi umas perguntas aqui no bate-papo. Se tiver alguém, pode liberar aqui. Felipe falou que Jung... Opa, peraí que eu perdi. Jung chamava hipnose de um atalho desonesto. É exatamente isso. Né? Você tá, é um atalho, é o que você está ajudando a pessoa a acelerar aquele processo. Então, a partir daí, a pessoa tem um resultado mais rápido. Olha, eu acho que alguém tinha levantado a mão, mas eu não sei exatamente como é que eu chamo ela. Qualquer coisa a gente coloca essa pessoa aqui depois. Bom, beleza. A gente já falou até agora, então, sobre como definir a hipnose, como que alterações neurofisiológicas como um todo. Felipe falando que ele não gostava disso na terapia, por isso não a usava tanto.
A psicanálise e a psicologia analítica de Jung vão ter uma visão própria, né, da hipnose como um todo. Até considera-se que a resistência em si ela é importante. Então, quebrar essa resistência nem sempre era relevante. Os psicanalistas por aí vão poder dizer com mais propriedade sobre isso. Bom, a gente falou sobre como que essas alterações neurofisiológicas, a gente não pode definir hipnose com base em alteração neurofisiológica. Mas existem alterações neurofisiológicas durante o processo da hipnose? Existem. Existem e provavelmente são ferramentas que ajudam a pessoa a ter justamente essa aceleração de resultados. Espera aí que chegou mais uma pergunta aqui. O que acontece com o sistema nervoso para não interpretar a dor? Perfeito. Como exemplo, em uma sugestão de anestesia. Vamos lá. Quem que perguntou isso aqui? Bruno Oliveira. Bom, Bruno, é justamente disso que eu quero começar a falar agora. Algumas alterações neurofisiológicas acontecem com o processo da hipnose? Acontecem sim. Só que eu não chamo isso de transe. Para mim, transe, eu gosto de usar a definição de Milton Erickson. Ou seja, como é que vocês vão definir o transe para o seu cliente sem precisar ficar se prendendo nessas questões? Eu digo que transe é um processo que você fica altamente concentrado no seu mundo interno. E pronto. É isso. Se você fechou o olho e começou a se concentrar no seu mundo interno, você está em transe. É muito mais fácil você definir transe desse jeito do que você ficar falando, que você tem que sentir um super relaxamento. Porque aí, o que acontece é o seguinte: além da pessoa achar que o estado mental, que é um estado mental alterado, ela vai achar que ela precisa sentir que entrou em transe. Só que a gente não tem uma sensação que representa o transe. Então, se você fala simplesmente que o transe é a pessoa se concentrar no próprio mundo interno, aí é bem melhor. E, inclusive, esse processo de se fazer uma indução, fechar o olho e tudo mais, é o que vai acelerar o resultado da terapia, até porque ela está fazendo uma visualização mental, ela está fechando o olho, se concentrando mais no próprio mundo interno. E com relação à sua pergunta, vamos falar sobre alterações neurofisiológicas, então? Já que você perguntou sobre dor, o que acontece com rotinas de dor? Nós temos duas áreas do nosso cérebro responsáveis por sentir dor, tá? Duas áreas principais, né, que nós temos no nosso cérebro. Uma delas é o nosso córtex somatosensorial e a outra é o giro do cíngulo anterior dorsal. Bom, sem entrar muito na questão de neuroanatomia, mas o córtex somatosensorial é uma área que mapeia a dor no nosso corpo. Se você cortou o seu braço, por exemplo, o córtex somatosensorial é uma área que te diz, olha, tem uma coisa errada lá no seu braço, dá uma olhada, porque eu acho que deu ruim ali. Só que a área que te deixa incomodado é o giro do cíngulo anterior dorsal. Ou seja, enquanto o córtex somatosensorial ele tá te mapeando, o giro do cíngulo anterior ele tá te deixando incomodado e alerta. Você fica naquele estado de alerta do tipo, cara, tá me incomodando isso aqui, eu tenho que fazer alguma coisa para mudar. Então, justamente por isso que ele te deixa meio vigilante ao ambiente externo. E no processo de anestesia, o maior respaldo científico que nós temos de todos dentro da hipnose, e sim, nós temos muito respaldo científico, muito artigo científico sendo produzido, mas a maior parte das alterações neurofisiológicas, dos artigos que nós temos, são com o controle da dor. E nós identificamos, dependendo do tipo de sugestão, dois tipos de alterações diferentes. Algumas pessoas podem realmente ter uma inibição da atividade do córtex somatosensorial e a pessoa chegar a nem perceber a dor. Procedimento de anestesia, por exemplo. Ou a pessoa lá o hipnotista pode ter dado uma sugestão de até sentir a dor, mas não se incomodar com ela. Aí nós temos o giro do cíngulo anterior sendo inativado, sendo inibido durante o processo. Tá? Então, geralmente são essas duas áreas que elas vão ser inibidas. E é muito comum que uma pessoa, por exemplo, vai fazer uma tatuagem com anestesia hipnótica e tal, e ela relate: eu sei que tá doendo, mas não tá me incomodando. É porque a pessoa lá não inibiu realmente a atividade do córtex somatosensorial, mas sim do giro do cíngulo anterior. Um exemplo muito claro que isso acontece não sei se alguém aqui já praticou alguma arte marcial, alguma coisa do tipo, mas é muito comum que quem pratica arte marcial está lá no meio da luta e tal, levou uma pancada no rosto, mas na hora que você leva aquela pancada, você sabe que foi forte, você sentiu, mas não está te incomodando aquilo na hora. Porque geralmente durante o processo da luta ali, você está com toda a adrenalina, você está com a sua amígdala cerebral altamente ativada, e a amígdala por si só, ela inibe a atividade do giro do cíngulo. Então você fica meio... não te incomoda a dor. Aí depois que o negócio passar, aí sim que você vai começar a sentir a dor danada. Deixa eu ver se eu recebi alguma pergunta antes de continuar aqui. Porque algumas pessoas respondem muito bem a algumas sugestões e outras não. Pois é.
A questão é, cada tipo de sugestão é um fenômeno diferente. É por isso que é o mesmo problema que a gente enfrenta quando a gente vai falar sobre memórias dentro de neurociência. Memória é um termo que a gente usa para um monte de coisas que são totalmente diferentes umas das outras. Entre eu lembrar o seu nome, lembrar qual é o meu endereço, lembrar quem eu sou, lembrar como é que eu faço para dirigir um carro, são fenômenos totalmente diferentes para o nosso cérebro, mas a gente chama tudo de memória. E com hipnose é a mesma coisa. Então, assim, o processo que acontece com uma pessoa que consegue colar a mão é o processo ideomotor. A pessoa ela vai automatizar um processo cognitivo. Um fenômeno ideomotor é quando existe uma influência do seu pensamento inconsciente num movimento corporal involuntário. Já o fenômeno de amnésia é outra coisa. Alucinação, por exemplo, existe algumas correlações que as pessoas fazem com a... Como é que a gente fala? Hipnagogia. Hipnagogia seria realmente uma pessoa estar acessando um estado de meio sono. O que é isso? A pessoa ela está acordada, em estado de vigília, mas ela está tendo sensações oníricas em estado de vigília. Então, é como se ela estivesse realmente sonhando acordada. Muitas pessoas acreditam que a pessoa que alucina, ela começa a acessar esse estado de hipnagogia. E essa pessoa, ela vai ter um padrão de ondas cerebrais bem diferentes. É que tá, já que estamos entrando nisso, vamos falar um pouco sobre ondas cerebrais? Quando a gente fala sobre alterações neurofisiológicas de que podem acontecer durante o processo da hipnose, muitas vezes a gente começa já falando sobre a questão de ondas cerebrais. O que são ondas cerebrais? O que a gente tem que levar em consideração aqui? As ondas cerebrais é complexo definir, mas para ficar mais simples, vamos supor que você está no meio de um ambiente cheio de aglomeração, que ninguém tá respeitando o isolamento social, tá um monte de gente falando um monte de coisa, um ambiente cheio de gente, aglomeração danada, um monte de gente falando, tá um monte de gente falando, cada um falando uma coisa. Você percebe que quando você está nesse ambiente, que tá um monte de gente falando, seu ouvido para lá e para cá, para lá e para cá, aquilo começa a virar meio que um ruído. Você não entende muito bem o que as pessoas estão falando, mas tá uma doideira, tá vindo para lá e para cá, cada um falando uma coisa e tal. Quando isso acontece, qual é a correlação que eu estou fazendo aqui? A pessoa, quando ela está com as ondas cerebrais dela muito rápidas, ondas cerebrais rápidas, é quando a gente tem os neurônios, cada um falando uma língua totalmente diferente. Então tá todo mundo falando coisas completamente desincronizadas no nosso cérebro. E aí o que acontece é o seguinte. Deixa eu apagar isso aqui. Cadê meu apagador? Não sei, vou apagar com a mão. Aqui a gente tem... Quando isso acontece, o que a gente vai ter é o seguinte, cada um tá falando uma língua, tá a maior loucura, então vai ficar assim, ó. Tá... Perfeito? Suas ondas cerebrais, elas estão rápidas, mas elas têm a amplitude de onda pequena. Isso geralmente é o que acontece quando você está em estado de vigília, atento, acordado, ondas beta principalmente. Agora, quando você está indo dormir, uma área do seu cérebro chamada tálamo, ela começa a sincronizar a atividade dos seus neurônios. Você começa a ter uma atividade mais síncrona dos seus neurônios. Aí eles começam a falar a mesma língua. E quando eles começam a falar a mesma língua, isso aqui que estava essa loucura toda vai começar a ficar mais lento e com ondas com amplitude maior. Legal? Então a pessoa, quando ela vai entrando no estado de mais sono, de relaxamento, ela vai ficando com as ondas mais lentas, porque os neurônios estão ficando sincronizados. A pessoa, quando ela está dormindo, ela vai para um estado de ondas bem lentas. E no sono REM, especificamente, que é a parte que geralmente nós temos os nossos sonhos mais vívidos, aí volta a ser super rápido, aí depois a gente fica com ondas lentas de novo, beleza? Mas geralmente quando a gente está dormindo são ondas lentas, quando a gente está acordado, ondas muito rápidas. Quando a gente está em meditação, a gente tem uma lentificação das ondas, ou seja, não chega a ficar igual num sono profundo, mas ficam mais lentas. Então, geralmente, a hipnose, por exemplo, é muito comum a gente associar a hipnose a relaxamento. Na indução de Dave Elman, por exemplo, a gente faz muito essa estimulação parasimpática, que é justamente para a pessoa ficar mais relaxada durante o processo da hipnose. Então, é muito comum que a pessoa que comece a passar por processo de hipnose comece a lentificar as ondas cerebrais e ela chega até num padrão de ondas alfa, que são padrões de ondas bem lentas, que muitas vezes até pode chegar até mesmo em ondas teta,
porque ondas alfa são comuns de se alcançar em meditação, mas alguns casos de hipnose muito profunda, vamos dizer assim, a pessoa chega em ondas teta. Tá? Então, assim, é uma alteração que foi identificada em algumas pessoas. Pode acontecer, a pessoa ela fica bem profunda no relaxamento, e essa é uma das alterações que muitas vezes nós temos essa correlação. As pessoas dizendo que a pessoa que está sendo hipnotizada está lentificando as ondas cerebrais. É aquela coisa, não é um pré-requisito, é uma das coisas que podem acontecer. Então, eu estou falando com vocês aqui algumas alterações possíveis no processo da hipnose. Você pode fazer hipnose com uma pessoa sem relaxamento? É claro que pode. Mas aqui você consegue ter algum tipo você já consegue identificar algum tipo de mudança. Peraí que já chegaram várias perguntas por aqui. Deixa eu ver que eu estou perdendo as perguntas. Como explicar com neurociência a dessensibilização feita no processo regressivo? E o que faz... Opa, perdi. E o que faz isso ser eficiente e duradouro, mesmo que não tenha repetição? Somente com a forte emoção, o que ocorre explicado pela neurociência? E por que é duradouro? Bom, a dessensibilização feita no processo regressivo. Bom, aí já falou uma coisa importante. Eu não vejo a regressão realmente como um processo de você identificar causas passadas, e o fato de você identificar a causa passada leva a pessoa realmente a mudar. Não é isso. Porque, em termos de neurociência, todas as nossas memórias são falsas em alguma medida. A gente não consegue ter nenhum tipo de garantia de que o que uma pessoa está resgatando em regressão realmente aconteceu com ela, ou se não é a pessoa realmente criando memórias falsas. Existe um fenômeno nas neurociências que a gente chama de reconsolidação das memórias. Toda vez que você precisa se lembrar de algo, na verdade você está reconsolidando, está reconstruindo aquela lembrança. Então, assim, existem algumas teorias para o que é que acontece na regressão, que é uma teoria... A teoria que eu vou falar com vocês é uma teoria pseudocientífica, mas que ela é mais plausível, que é a teoria da reconsolidação da memória terapêutica. Como que eu vou explicar isso? Pensa o seguinte, uma memória, ela é uma rede de conexões neurais. Vou mostrar aqui, vai, para ficar mais fácil. Surgiu um estímulo, alguma coisa aconteceu, geralmente com alta carga emocional, aí vários neurônios que estavam aqui, ó, eles se ligam em resposta a esse estímulo. A gente chama isso aqui de engrama, uma rede de conexões neurais. Acontece que a memória é quando esse estímulo vai embora, o estímulo não está aqui mais, e essa rede de conexões neurais ela permanece ali se estabilizando. Aí está formando uma memória. Quando o estímulo semelhante surgir, essa rede de conexões neurais vai ser ativada mais uma vez. Tá? De uma forma bem simplificada, o que seria uma memória é isso. Só que quando isso aqui é resgatado, esse engrama ele é desestabilizado. Alguns receptores das células saem do lugar, enfim, ele é desestabilizado. É justamente por isso que toda vez que a gente lembra de alguma coisa, a gente precisa reconstruir a memória e com o tempo a gente vai deixando aquela memória meio distorcida. E é por isso que todas as nossas memórias são falsas em alguma medida. Na regressão, acredita-se que o que você está fazendo é uma reconsolidação da memória terapêutica. Ou seja, você está reconstruindo essa memória, mas sob um viés terapêutico. Para que aquela pessoa, então, ela reconstrua isso sob um novo olhar, sob uma nova perspectiva, fazendo um reenquadramento, dessensibilizando a emoção que estava por ali. Perfeito? Mas assim, essa é a teoria da reconsolidação da memória terapêutica. Mas você pode pensar também que na regressão você está fazendo uma dessensibilização por repetição. Afinal, o que é que você está fazendo? Você acessa uma primeira memória, que é um estado problema, que é um momento que, vamos supor, ansiedade, a pessoa tem um transtorno de ansiedade, tudo mais. Aí você acessa aquele primeiro momento que ela sentiu ansiedade. Aí você dessensibiliza. Aí você vai para o próximo, aí você vai para a próxima memória. Aí dessensibiliza. Aí vai para a próxima, dessensibiliza. Aí para a próxima, dessensibiliza. Para a próxima, dessensibiliza. Próxima, dessensibiliza. Ou seja, você está dessensibilizando por repetição. E geralmente colocando ali uma alta carga emocional. Afinal, esses momentos são traumáticos e a pessoa, ela fazer uma dessensibilização com base nisso, também tem uma alta carga emocional ali. Perfeito? Acredito que espero que tenha respondido a pergunta da Érica. Érica? Foi da Érica. Sim, entendi. Beleza. Helena tinha a mesma pergunta da Érica. Hermínio me perguntou, por que umas pessoas alucinam e outras não? Sinceramente, não sei.
Não sei por que algumas pessoas alucinam e outras não. É uma das propostas que eu tenho lá na UFMG de a gente fazer um estudo sobre isso. A gente fazer um estudo, um ensaio, um estudo experimental sobre isso. Mas, enfim, cenas para os próximos capítulos. Existem muitas explicações que as pessoas elas buscam dar para suscetibilidade à hipnose. Quero até falar um pouquinho disso para vocês. Mas com relação à alucinação especificamente, não sei. Existem algumas pessoas que relatam que depois de usar a ayahuasca, por exemplo, meio conseguiram alucinar. Mas aí eu realmente não vou saber te dizer algo, porque não acredito que a gente tenha estudo sobre isso. É justamente por isso que eu quero propor esse tipo de estudo. Legal, pessoal. Podem deixar suas perguntas aí, que as perguntas estão bem legais. Quem tiver qualquer dúvida, toda dúvida é válida. Vamos continuar falando de alterações neurofisiológicas que podem acontecer na hipnose? O estudo mais conhecido de todos dentro do universo da hipnose, provavelmente é o estudo do David Spiegel. Vou até abrir aqui a parte do meu livro do meu material que falo disso. O estudo do David Spiegel, ele fala sobre algumas alterações neurofisiológicas, foram alguns rastros que eles perceberam que pode acontecer durante o processo da hipnose, tá? Agora, uma coisa que a gente tem que levar em consideração é que para ele poder fazer esse estudo, ele define a hipnose da seguinte maneira. A hipnose é um estado de atenção concentrada que envolve concentração focal e absorção interna com uma suspensão relativa da consciência periférica e possui 3 componentes. Aí ele define, ou seja, a hipnose tem 3 componentes. A primeira é que ele chama de absorção, que seria uma tendência a você se envolver plenamente com a experiência. Uma dissociação em que você separa mentalmente componentes da experiência que normalmente seriam processados juntos, e uma sugestionabilidade, que seria uma capacidade de resposta às pistas sociais. Beleza? Então, assim, só para vocês terem uma ideia do que é que ele está chamando de hipnose no estudo dele, porque cada estudo vai estar trazendo uma definição diferente. Beleza? E quais são essas alterações que ele identifica, então? A primeira alteração que ele identifica é uma diminuição da atividade de uma região do cérebro, que é o giro do símbolo anterior, que eu já falei com vocês, que tem a ver com aquela questão de percepção de dor e tudo mais. E o giro do símbolo anterior faz comunicações importantes entre o sistema límbico e o córtex. Tá? Vamos lá. Giro do símbolo anterior. O giro do símbolo anterior é uma área que faz conexões importantes entre o nosso sistema límbico, que é uma área relacionada a emoções e memórias, e o nosso córtex frontal, aqui mais especificamente, se eu não me engano, que é uma área mais relacionada à atividade analítica e racional. Perfeito? O que é que isso pode significar? O giro do símbolo anterior ele é importante no aprendizado através de condicionamentos e ajuda as pessoas a se manterem vigilantes sobre o ambiente externo. Então, lembra que eu falei com vocês que esse giro do símbolo anterior era uma área que, na dor, ele nos deixa vigilante ao ambiente externo, justamente porque aquilo incomoda de alguma forma? Então, se existe uma diminuição da atividade dessa área, nós já falamos que isso não só vai diminuir a questão da dor, mas também vai ajudar essa pessoa a diminuir a atenção periférica, ou seja, ela vai estar se concentrando menos no ambiente externo e mais no próprio ambiente interno. Perfeito? Ou seja, a pessoa ela vai estar... A gente poderia dizer que é um processo de hiperfoco. Afinal, ela diminuiu a atenção do ambiente externo e está se voltando mais para dentro. O segundo rastro que ele encontra é um aumento nas conexões entre o córtex pré-frontal dorsolateral, que é a área principal relacionada à nossa atividade analítica, racional, planejamento, e a ínsula, que é um lobo cortical que tem duas funções, uma função sensorial e uma função com a empatia, tá? Então, existem alguns estudos buscando correlacionar pessoas que têm transtorno de personalidade antissocial, mais conhecido como psicopatia, com a diminuição da atividade, alguma deficiência na atividade da ínsula, perfeito? E o que é que isso poderia significar? Se a gente está tendo um aumento na conexão de uma área relacionada à nossa capacidade analítica e racional com uma área relacionada a percepções sensoriais, isso poderia ser um maior controle mente-corpo. É a explicação que ele busca dar. Ou seja, você consegue ter um maior controle da sua mente controlando o seu corpo como um todo. Tá? Essas são as explicações dele, ok? E, por fim, o terceiro rastro foi uma redução das conexões do córtex pré-frontal dorsolateral com o córtex pré-frontal medial e o giro do símbolo posterior, tá? Bom, se diminui a atividade do córtex pré-frontal, que é uma área relacionada à atividade analítica,
Com uma área que tem a ver com a nossa percepção em geral, isso poderia representar uma desconexão entre as ações de alguém e a percepção das suas ações, o que poderia ser uma automatização de um processo cognitivo. Nossa Senhora, não entendi nada, muito termo, muita neurociência, muito nome esquisito. Mas assim, esse terceiro rastro iria ao encontro daquelas ideias do sistema lento, sistema rápido, lá do Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar, Daniel Kahneman. Então, assim, a gente poderia definir a hipnose, em alguns casos, como uma automatização de um processo cognitivo. Pensa na pessoa que ela está colando a mão ali, essa pessoa, ela começa a imaginar uma cola na mão delas, mas aos poucos, essa imaginação da cola começa a se tornar automática, ela automatiza esse processo. Então, mesmo que depois, com o sistema lento, que é o sistema analítico e racional, ela tente soltar, automaticamente, essa pessoa ela já está forçando as mãos dela a ficarem coladas. Então, ela já automatizou esse processo, justamente por isso que ela tenta soltar depois e não consegue. Beleza? Mas, assim, esse é um estudo do David Spiegel, tá? Quem quiser pesquisar depois, estudo do David Spiegel, que ele mostra esses rastros que acontecem com as pessoas hipnotizadas. Só que é claro que a gente não pode resumir a hipnose a isso. Primeiro porque esse é um estudo com uma metodologia, uma definição. Aqui eles dividem entre pessoas hipnotizáveis e pessoas não hipnotizáveis, o que para mim já não faz sentido. Então, o que eu estou querendo passar para vocês é claro que acontecem alterações neurofisiológicas durante a hipnose, mas elas não são específicas, elas não são que acontecem com todo mundo. Elas podem variar de acordo com o tipo de sugestão. E elas vão ser simplesmente indícios de que você está conseguindo potencializar o processo. Então, a hipnose ela nada mais é do que um conjunto de ferramentas para poder potencializar esse processo. E, claro, se uma pessoa ela consegue ter uma alteração neurofisiológica mais clara, mais evidente, vamos dizer assim, é possível que essa pessoa tenha resultados mais expressivos, pelo menos no curto prazo. Beleza? Porque no médio e longo prazo, a simples repetição pode ser suficiente. Deixa eu ver as perguntas aqui. Peraí, perdi. Como formar um novo caminho neural? Bom, como formar um novo caminho neural? A gente aprende principalmente por repetição e por emoção. Tá. Então, assim, o processo que a gente faz, existe um conceito chamado LTP dentro das neurociências, que se chama potenciação de longa duração. Basicamente, o que a gente diz é o seguinte, uma conexão neural, uma via neural, ela vai começar a se tornar mais sensível com base se você estimular repetidamente aquela via. Então, por exemplo, se você tem crises de ansiedade, e você constantemente, quando você tem essas crises de ansiedade, você demonstra o mesmo padrão, ou seja, você começa a sentir alguma coisa, começa a ficar preocupado, pensa sobre aquilo, sente mais ansiedade ainda, se encolhe num canto, chora, para tudo que você estava fazendo, se desespera, liga para a mãe, fica doido. Ou seja, toda vez que você tem uma crise de ansiedade, você tem esse tipo de padrão, aquilo é reforçado. A gente chama isso de LTP. Aquelas sinapses elas vão ser sempre cada vez mais reforçadas com base na repetição. Se você consegue mudar esse padrão, eu começo a sentir aquilo, mas eu paro, faço exercício de estimulação bilateral, seja o que for, FT, que nem tem respaldo científico, mas eu faço qualquer coisa para poder desviar o foco, consigo enfrentar aquilo, faço o que eu ia fazer. Pronto, você mudou um padrão. E aquela via neural, aí a gente já vai chamar de LTD, que é a depressão de longa duração. Ou seja, aquela via neural ela vai começar ser deixada de lado. E um novo aprendizado vai começar a substituir esse. Então aí a gente está formando uma nova via neural. Peraí. Pode falar alguma coisa do visual, sinestésico e auditivo e sua relação com a hipnose? Bom, geralmente esses são os sistemas representacionais lá da PNL, né? Eu diria que o sinestésico ele é meio esquisito, vamos dizer assim, porque ele engloba algumas percepções que não são a mesma, né? A gente vai dizer que tátil e olfato, a gente vai englobar tudo na mesma coisa. Paladar, a gente engloba como se fosse tudo a mesma coisa, quando não são, né? A sua relação com a hipnose, cara, existem até alguns estudos
Os estudos não. Existe um cara, não sei se ele tá aqui presente com a gente, que é o... Peraí que eu vou lembrar o nome dele. Vitor Furbino, que ele faz um trabalho legal com um processo que ele chama de neurometria, que ele consegue medir a ativação de algumas áreas do cérebro durante a hipnose. E essa pessoa, então, ela começa a ter... Você consegue perceber que, por exemplo, quando você pede para uma pessoa imaginar algo visualmente, ela começa a ter uma maior atividade aqui do nosso córtex occipital, que é justamente a parte que recebe a, a informação visual. Se ela começa a imaginar uma música, você tem maior atividade do nosso córtex temporal, que é justamente uma área relacionada à percepção de sons. Perfeito? Então, assim, essa é a principal... A gente consegue ver esse tipo de coisa. E assim, eu acredito que seja interessante explorar os sistemas representacionais das pessoas quando você vai fazer o processo da hipnose. Afinal, cada pessoa vai ter mais facilidade com uma coisa. Algumas pessoas vão ter mais facilidade para imaginar o som, outras para imaginar visualmente, outras para imaginar o cheiro, beleza? Espera aí, deixa eu responder tudo aqui. Uma pessoa que não entra em transe profundo consegue se beneficiar com a terapia utilizando a ferramenta da hipnose mesmo assim, não é? Bom, é que tal? O que é transe profundo? Tipo, a gente não consegue definir o que é um transe, então, na verdade, não existe isso. Sabe? Não existe não entrar em transe profundo, porque transe profundo nem existe. Então, as pessoas elas estão esperando entrar num transe profundo quando a gente nem tem nada que defina isso. Aquela pessoa ela pode ter alguma alteração neurofisiológica mais clara. A Erika falou, não colar nada. Mas, pois é, mas isso não é não entrar em transe. Isso é que aquela pessoa não conseguiu automatizar esse processo cognitivo. Não esquecer nada, essa pessoa não conseguiu ter uma amnésia. Não tem nada a ver com transe, não tem nada a ver com não entrar em transe. Porque a gente não tem nada que a gente possa chamar de transe realmente. Ou seja, essa pessoa ela não conseguiu se entregar ao processo, provavelmente. Ou ela não conseguiu entender o que é que ela precisava fazer. Ela não conseguiu entender qual que era a metodologia necessária. Porque quando você fala, por exemplo, para uma pessoa que... quando a gente fala, por exemplo, para uma pessoa que o que é esse processo de automatização de processo cognitivo, às vezes fica mais fácil para ela conseguir ter esse fenômeno do que qualquer outra coisa. É muito comum que a pessoa ela não consiga passar por um processo de hipnose, a gente vire para ela e fala, mas você não se permitiu. É ou não é? A gente não fala isso o tempo todo? Cara, claro que não é questão de não se permitir. É que a pessoa não sabe o que ela tem que fazer. Então, assim, é claro que o fato da pessoa ficar resistindo vai impedir o processo de acontecer? É claro que vai. A pessoa está ativamente agindo contra o processo. Isso aí é uma coisa. Agora, muitas vezes a pessoa ela quer passar pelo processo, mas ela não entendeu o que ela tem que fazer. Aí, quando você consegue ensinar para a pessoa que, olha, esse processo de mãos coladas é um processo de automatização de processo cognitivo. É simplesmente você imaginar a cola e você ir automatizando isso. Se precisar no começo, você pode até fingir que essas mãos estão coladas, mas aos poucos vai transformando isso em algo natural. E pronto, existe treinamento científico de auto-hipnose. Existe treinamento científico de auto-hipnose. E outra coisa, vou fazer terapia com alguém? Para que eu vou colar a mão do meu cliente? Que diferença vai fazer? Talvez eu até consiga ajudar essa pessoa a se engajar mais no processo porque ela teve uma magiazinha. Eu concordo, tem algumas pessoas que falam isso. Mas, assim, sinceramente, se você ensinar para a pessoa que a hipnose ela pode ser simplesmente o processo de você adentrar o seu mundo interno para ajudar a alterar a sua percepção de realidade, você não vai precisar de nada disso, você não vai precisar colar a mão, você não vai precisar que essa pessoa sinta que entrou em transe profundo, você não vai precisar de nada disso. Hipnose tem muito mais a ver com um monte de coisa, com linguagem hipnótica, com aumentar a expectativa, com ajudar a pessoa a fazer visualização mental, com ajudar essa pessoa a, sei lá, quem sabe ter alguma alteraçãozinha neurofisiológica ali que vai ajudar ela a diminuir a atenção externa e ter mais facilidade para acessar emoções. Hipnose não verbal, ela eleva isso ao máximo. Ativar áreas emocionais do nosso cérebro, nosso sistema límbico, amígdala cerebral, e diminuir, consequentemente, a atividade das nossas áreas mais analíticas. Ou seja, seria meio que uma diminuição de faculdade crítica, você diminuir a atividade do córtex pré-frontal, para que essa pessoa, então, ela fique menos crítica quanto ao processo e consiga acessar com mais facilidade as emoções. E com a hipnose não verbal, eu estou inserindo aqui induções de choque. Tá? Né? Isso aí é hipnose não verbal. Ou seja, você fazer um processo
de você pegar a pessoa e puxar ela com tudo, é hipnose não verbal. Tá? Porque a hipnose não verbal ela não tem a ver com não ter som, beleza? Ela tem a ver com não ser uma linguagem falada, ou a gente utiliza de sons no processo da hipnose não verbal. A gente chama isso de paralinguística. Então, muitas vezes aquele grito que a gente dá na indução de choque é muito mais para poder gerar um susto na pessoa, fazer um som que vai ativar áreas emocionais do cérebro do que qualquer outra coisa. Até perdi do que eu estava falando aqui. Tem pergunta aqui? Pode falar o quanto podemos confiar na sintomatologia do transe. Cara, então, sintomatologia do transe... Pois é. A sintomatologia do transe, ela é um sinal legal. Você vê que tem alguma coisa acontecendo. Eu acho que eu dei susto em todo mundo aqui. Foi mal, pessoal? Enfim, acho que se tiver alguém em transe agora, vai voltando. Muita disposição, energia. A sintomatologia do transe, ela é um sinal legal, porque você vê que alguma coisa está acontecendo. Vamos pegar alguns processos que você pode simplesmente pensar que aquela pessoa lá está imaginando o que você está falando. Então, é muito comum que você veja nos olhos, né? A pessoa com a pálpebra vibrando e tudo mais. Geralmente, aquilo é muito mais tá te dizendo que a pessoa está conseguindo imaginar bem o que é que você está falando do que qualquer outra coisa, né? E a deglutição constante, a pessoa que ela fica deglutindo muito, que a gente fala que também é a sintomatologia do transe. Às vezes a pessoa simplesmente está tensa. E a tensão, dependendo do caso, ela é até boa, porque ela representa que a pessoa está tendo uma reação emocional. E para hipnose não verbal, por exemplo, isso vai ser legal. Então, assim, são sinais legais, mas assim, você não precisa se prender a isso. Ou seja, tem gente que não. Até, olha só, como é que a gente consegue saber que a hipnose ela não envolve estados mentais alterados específicos? Porque se fossem estados mentais alterados específicos, a gente teria um pouco mais de padrão nessa sintomatologia hipnótica. E todo professor diz que, olha, sintomatologia hipnótica, cada um demonstra de um jeito, tem gente que vai demonstrar umas, tem gente que vai demonstrar outras. Então percebe como é que é subjetivo? Cada pessoa vai demonstrar alguma coisa. É um sinal legal? Sim. Essa cuidado sensorial é boa de você ter, de você prestar atenção nas expressões faciais da pessoa para saber o que é que está rolando. Mas assim, você não está te dizendo realmente que a pessoa entrou no estado transe. Está dizendo que ela está fazendo alguma coisa. E você tem que interpretar o que é que ela está fazendo. Aí, com base no que é que você está sugestionando, você tem uma ideia melhor do que é que está acontecendo por ali. Tá? Ainda mais para quem está com fone. Pois é. Acho que eu ensurdeci o pessoal. Bom, vamos lá. Tem mais um tempinho aqui ainda. Vamos falar então. Muitas pessoas perguntando sobre o que é que leva uma pessoa a conseguir responder bem a... o que é que leva as pessoas a conseguir responder bem alguns processos e outros não, e tudo mais. A suscetibilidade à hipnose. Vamos falar de suscetibilidade? Suscetibilidade à hipnose é uma questão genética? É uma questão neurofisiológica? Bom, existem alguns estudos que buscaram fazer algum tipo de correlação. Existe um estudo lá da Bélgica, deixa eu ver o nome aqui, ó. Neurophysiology of Hypnosis. É só isso? É só isso mesmo. Neurofisiologia da hipnose. Lá na Bélgica esse estudo, e que eles assumiram de que algumas pessoas conseguiram fazer uma correlação e que algumas pessoas que elas eram consideradas mais suscetíveis à hipnose tinham um rosto maior, tá? Que é uma área do nosso cérebro ali perto do nosso corpo caloso e tudo mais. Mentira, essas pessoas teriam baixa hipnotizabilidade. Perfeito? Mas assim, não acredito que isso aqui tenha realmente muita confirmação. Eles desenvolveram esse tipo de correlação aqui. E existem alguns estudos genéticos, por exemplo, que foram feitos com um gene chamado gene COMT. O gene COMT, ele codifica uma proteína, que é uma proteína que degrada a dopamina no nosso cérebro. E essa proteína que degrada a dopamina no nosso cérebro, então, existe um gene que ele possui uma variação. Ou seja, algumas pessoas têm esse gene diferente de outras, tá? Para ficar mais claro aqui para a gente entender. E eles buscaram correlacionar isso à suscetibilidade à hipnose também.
Só que outros estudos que vieram depois já meio que foram contra, meio que buscaram desconstruir, mostrando que não. Então, assim, a gente não tem nenhuma clareza sobre se existe realmente algum tipo de questão genética, biológica, que possa levar uma pessoa a ter maior suscetibilidade ou não. É provável que tenha algumas coisas que levem uma pessoa a ter uma suscetibilidade maior do que outras. Só que é aquela questão, nós não somos completamente aprisionados pelos nossos genes. Né? A epigenética está aí para nos dizer justamente isso. Que, pelo amor de Deus, tem nada, epigenética não tem nada a ver com física quântica. Isso fique bem claro. Epigenética é um processo da gente entender que o ambiente pode alterar a expressão dos nossos genes. Perfeito? Então, assim, a expressão dos nossos genes ela pode ser alterada com base no ambiente. O que é que a gente pode focar? Muitos estudos lá da psicologia social, da teoria sociocognitiva da hipnose, começam a nos mostrar de que a pessoa ela entender o que ela tem que fazer, a pessoa estar altamente motivada a cooperar, são traços de personalidade específicos, às vezes também, levam uma pessoa a ter uma resposta muito melhor à hipnose. E o que é que a gente pode alterar? A gente pode alterar o DNA da pessoa? A gente pode fazer reprogramação de DNA? Não. Mas a gente consegue alterar a forma com que a pessoa se motiva a cooperar, a gente pode ensinar para a pessoa como que ela pode ser hipnotizada, então a gente tem que focar nisso, perfeito? A gente tem que focar em fazer um pre-talk bem feito, fazer uma psicoeducação, ensinar tudo isso que eu passei para vocês. Se você ensina isso para o seu cliente, ele tem resultado muito melhor, porque ele entendeu o que ele tem que fazer. Não adianta a gente simplesmente dizer, você tem que se permitir. A pessoa tem que se permitir? Tem. Mas não é só isso também. Eu tenho que entender um pouco mais sobre o que é necessário para passar por um processo de hipnose. Seja na clínica vai ser bem diferente, né? A Erika falou, Theta Healing que é reprogramação de DNA não existe? Olha, eu não conheço Theta Healing a fundo para poder dizer e eu não quero julgar o trabalho alheio. Mas reprogramação de DNA em si, biologicamente falando, é uma coisa totalmente absurda, ok? Lucas, mas percebo que só de a pessoa imaginar, ela já tem mudanças e benefícios, tipo eu e umas clientes minhas. Assim, a imaginação ela tem um poder incrível, ou seja, algumas áreas do nosso cérebro, ela pode não... Algumas áreas do nosso cérebro, a gente costuma dizer de que a gente não distingue o real do imaginário, não é mesmo? Nada a gente distingue sim, a gente consegue saber quando que a gente está imaginando, quando que a gente está passando por uma experiência real. Só que existem áreas do nosso cérebro, vamos dizer assim, de forma metafórica, mais inconscientes, que realmente ativam-se as mesmas áreas, tanto quando você está imaginando, quanto quando você está tendo uma experiência real. Então você consegue muito bem fazer um processo de dessensibilização, um reframing, uma ressignificação, simplesmente se imaginando algo, imaginando uma situação hipotética, repetindo mentalmente alguma coisa. A auto-hipnose, para mim, nada mais é do que isso. Você faz um ritualzinho para imaginar. E você imagina algo, porque com essa imaginação, com a repetição sempre, e colocando emoção naquela imaginação, você começa a mudar uma via neural. Aí os conceitos lá de LTP, de LTD, aquela coisa. Se você repetir várias vezes uma coisa para você, aquilo ali vai se tornando real. A hipnose, ela ajuda você a não precisar repetir isso tanto. É justamente por isso que a gente tem resultados muitas vezes mais rápidos quando a gente coloca hipnose no meio. Ou seja, você ajuda aquela pessoa a adentrar num estado que ela está totalmente concentrado no próprio mundo interno. Aqui, como estado, eu não estou falando de estado mental alterado, estou falando simplesmente sobre um momento propício ali para que ela consiga alterar a própria percepção de realidade, ela fica alheia ao mundo externo, se concentra no mundo interno, ela vai adentrando, acessando áreas emocionais do cérebro, memórias, coisas importantes. Então, essa pessoa ela começa a ter realmente uma mudança de percepção de realidade. Peraí, chegou várias perguntas aqui, vamos ler. Felipe, Theta Healing foi desacreditada pela OMS por não ter base científica. Pois é, a Theta Healing acredito que vai entrar realmente numa linha mais esotérica, mais integrativa. E uma coisa importante, tá, pessoal? Eu não sei se alguém aqui trabalha com terapias integrativas e tudo mais. Se alguém aqui trabalha com alguma terapia que não tem respaldo científico. Eu não sou de forma alguma, como falei, o cara chato que acha que tudo tem que ter respaldo científico, não. Eu só não acho ético você fingir que uma coisa é científica quando ela não é. Aí a gente chama isso de pseudociência, perfeito? Bate-papo.
Pera aí, me perdi no meio das perguntas. Qual sua rede social para conhecer mais sobre o seu trabalho? Perfeito. Minha rede social, então, eu tenho o meu Instagram, que é o @lucaskenioficial. Vou deixar aqui. Depois eu vou poder falar com mais detalhes para vocês. @LucasKane, Kane, tá bom? Lucas Kane Oficial. Tá dando para ler isso aqui? Tá horrível, né? Mas tá, é Lucas Kane Oficial. Lucas Kane Oficial. Tranquilo? E lá você vai poder ver um monte de coisa sobre os meus cursos. Lá o link da minha biografia tem tudo. Peraí. Neurotransmissores são ativados do mesmo jeito. Serotonina, adrenalina, cortisol, isso. Pois é, uma pessoa, tanto que na ansiedade, o que é ansiedade, gente? Ansiedade, até ensino lá do meu curso de neurociência, nada mais é do que a pessoa lá conseguir antecipar uma reação de medo. Ou seja, você imagina e sente medo. Você imagina, dispara sua amígdala cerebral, aí sua amígdala vai ativar um eixo chamado eixo HPA, libera cortisol, você começa a ficar numa reação fuga. Aí, ou seja, seu corpo está entendendo que existe um predador na sua frente, tem que lutar contra o predador. Aí você tá lá com a pupila dilatou, cheio de energia, o coração acelerado, respirando. Beleza, cadê o predador? Não tá ali. Aí o ciclo não fecha. Aí a pessoa ela fica desesperada, ela não sabe o que ela faz mais. Então você tem que ensinar para a pessoa uma forma dela conseguir liberar isso tudo e dessensibilizando esses gatilhos que geram esse padrão de pensamentos automáticos que vão fazer a pessoa começar a ter ansiedade, mas aí já é um papo bem completo aí para uma próxima live, próxima palestra. Bate-papo. Lucas Kane Oficial. Aí, o Gabriel colocou lá para mim minha rede social, obrigado. Espera aí que tiveram várias perguntas aqui. Ó, Mariana, o Theta Healing tem a proposta de alterações e curas com base em preceitos de fé. Perfeito. Então, assim, é algo que vai... é muito mais com relação à fé, algo mais místico mesmo. Obrigado, Valdeni. Lucas, qual a sua visão de uma pessoa que nunca enxergou e consegue desenhar perfeitamente? Então, uma pessoa ela consegue, assim, acredito que a pessoa, se ela nunca enxergou, a pessoa sempre já nasceu cega, ela consegue desenvolver muitas habilidades com suas outras percepções, com suas outras sensações. Então, essa pessoa ela consegue muito bem só com base na... Ela vai criando uma orientação espacial com base em outros sentidos, até mesmo com o sentido tátil. Então, essa pessoa ela consegue desenvolver uma acuidade muito, muito maior dessas outras questões. Perfeito? Peraí. Vieram tantas perguntas que eu me perdi. Aqui, achei. Amaraína, falei certo seu nome? Amaraína. E se colocar um aroma na hipnose, ajuda também? Aí vai depender muito. Aí eu acho que esse processo é muito subjetivo, né? Depende de qual aroma, né? Pode ser que aquela pessoa, aquele aroma, o aroma ele pode resgatar alguma sensação específica, né? Então vai depender sobre como é que aquela pessoa vai entender, como é que ela vai receber aquele aroma. Por isso que eu acho que às vezes pode ser um pouco arriscado, né? Assim, claro que não é nada de outro mundo, mas pode ser que para aquela pessoa específica aquele cheiro não seja legal, né? Mas assim, aí existe até. Acho que existe até um processo que chama de aromaterapia, tem alguns cheiros específicos que vão resgatar algumas sensações que vão ser mais gerais. A maioria das pessoas vão resgatar uma sensação de relaxamento, alguma coisa nesse sentido, beleza? Aí não sou nenhum especialista sobre isso também, mas acredito que ele pode ser vai ser muito subjetivo com relação a como que aquela pessoa internalizou o que significa aquele cheiro. Teta Healing, qual a sua visão de redes dele? Sou biólogo também. Absurdo alterar o DNA. Pois é, Bruno. A gente fica triste quando a gente vê essas coisas. Theta Healing é uma técnica inacreditável de cura energética pelas ondas teta. Perfeito, Lúcia. Cura energética, então assim, não é algo científico, a gente só precisa deixar claro isso, mas cada um trabalha naquilo que quiser. José me avisando aqui que tinha mais 10 minutos, agora eu só tenho mais 5. Por isso que se diz a mente não sabe o que é verdade, a imaginação, porque ela responde da mesma forma, exatamente. Muito bom, pessoal, muita gente falando que adorou a live. Fico muito feliz que vocês estejam gostando. Transe está muito mais para engajamento do indivíduo que o estado alterado de consciência. Exatamente isso. O transe, para você utilizar o termo transe sem falar besteira, vamos dizer assim, sem
ficar pressupondo que existe um estado mental alterado, ou então, inclusive quando você fala sobre transe, sabe muitas vezes o que você faz? Você transfere para o cliente a responsabilidade, ou seja, até a ansiedade que aquela pessoa precisa adentrar aquele estado para que o processo aconteça da melhor forma. Aí você cria um bloqueio. Se a pessoa ela não adentrasse esse estado, se ela não adentrar esse estado de transe que você está falando, né, ela pode acabar criando uma resistência por conta disso. Então, o transe a gente tem que considerar ele muito mais realmente um processo de se engajar. Eu costumo utilizar a definição de Milton Erickson. Eu digo para a pessoa, olha, o transe nada mais é do que um processo de um momento que você vai se concentrar no seu mundo interno. Vai ficar totalmente concentrado no seu mundo interno. E é só isso. Eu deixo bem claro para ele, olha, você não precisa sentir nada diferente, não precisa sentir que você está em outro mundo, beleza? Perfeito? Olha só, mais 5 minutinhos que eu tenho aqui. Então, galera, muito obrigado por todo mundo que acompanhou, todo mundo que está aqui comentando, falando que gostou muito da live. Pessoal, valeu, pessoal. Então é o seguinte, eu tenho minhas redes sociais, coloquei aqui com @lucaskenioficial, porque lá você vai encontrar tudo. Né? Lá você vai encontrar os meus cursos, as minhas palestras, minhas lives, os meus conteúdos que eu coloco lá, por lá, meu canal no YouTube. Eu tenho uma formação completa em hipnose científica, que é o curso Destrinchando a Hipnose, que, assim, vocês podem ver pelos próprios depoimentos dos meus alunos lá, tem gente que diz que é quase que uma pós-graduação em hipnose, e realmente o curso está bem bacana. E eu tenho o meu curso, que é um curso gratuito no YouTube, de neurociências para terapeutas hipnólogos. É um curso gratuito, do básico ao avançado, com certificação e suporte direto comigo. Então, se você não está fazendo esse curso, provavelmente é porque você não conhecia, porque não faz lógica não fazer esse curso. Concorda? Então, vamos lá fazer o meu curso no YouTube, gratuito, com certificação de neurociências para terapeutas hipnólogos. Nessa terça-feira, a gente vai finalizar o módulo intermediário por lá. Aí a gente vai ter um intervalinho aí até começar o módulo avançado. E justamente nessa terça-feira agora, eu vou não só finalizar, mas como eu também vou disponibilizar uma surpresa para o pessoal se inscrever no mais novo treinamento meu, que é um treinamento inédito que eu estou criando, que eu não posso revelar ainda o que é, mas vai ser praticamente um presente para todo mundo que está fazendo o curso. Então, assim, eu não vou dizer nada, mas assim, acompanhe por lá que vocês vão ter a oportunidade de fazer isso. Vai ser somente na terça-feira agora. Bom, quero agradecer demais o pessoal da Sou Hipnose que me convidou. Aqui meus alunos todos falando sobre o curso, que é muito bom, pode apostar. Perfeito, obrigado. Meus alunos, eles falam por conta própria, não preciso nem fazer o marketing, que eles mesmos fazem por mim. Então, muito obrigado por todo mundo que acompanhou até aqui, todo mundo que fez perguntas, todo mundo que enfim, acompanhou a live inteira. Muito obrigado ao pessoal do Sou Hipnose, que está fazendo esse trabalho incrível. O evento ele vai continuar a madrugada inteira, são 24 horas aí de live, então continue acompanhando, que vai ser um evento incrível, com muitos palestrantes que eu admiro demais. Então, eu tenho certeza que vocês vão aprender demais por aqui. Então, não saiam agora, continuem acompanhando o máximo que vocês puderem, né? Vocês que se inscreveram nas palestras e tudo mais. Perfeito? É isso aí, galera. Muito obrigado. Valdeni falou que não está encontrando. O meu canal é o Lucas Kane Hipnologia lá no YouTube. Perfeito? Então, olha só, vou escrever grande aqui, ó. É Lucas Kane, K-A-N-E. Perfeito, Lucas Kane. Se você pesquisar isso lá no YouTube, provavelmente já vai aparecer meu canal, vai ser o primeiro que vai aparecer lá, Lucas Kane. Mas se não encontrar, você escreve daí, hipnologia. Hipnologia. E aí me sigam lá no Instagram, que é o @LucasKaneOficial. Perfeito? Tem muitos projetos para acontecerem por aí. A Fátima falando também do curso Destrinchando a Hipnose, realmente é um curso muito legal, é a minha formação mais completa, posso dizer que é o meu melhor curso, é o Destrinchando a Hipnose. O curso tem playlist? Tem sim, Aloysio. O curso tem playlist, você acessa lá meu curso, meu canal do YouTube, vai nas playlists, vai estar lá, curso Neurociências para Terapeutas Hipnólogos. Ele é dividido em 3 módulos, a gente acabou o módulo básico, estamos acabando agora o módulo intermediário, e a cada módulo você recebe uma certificação, tá? Então, assim, é só fazer uma prova, tem uma prova para você comprovar conhecimento, tem as palavras-chave, e é isso aí. Galera, mais 1 minuto aqui, então muito obrigado mais uma vez, estou muito satisfeito de ter feito essa live com vocês,
E é isso aí, qualquer coisa pode me chamar lá. Quem quiser referência das coisas que eu falei aqui, bibliografia, enfim, fique à vontade para me chamar, que assim que possível eu respondo a dúvida de todos vocês. Então é isso aí, muito obrigado mais uma vez.